Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por favor, localize o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 5. Enquanto você localiza, eu quero manifestar aqui, deixar registrado de modo verbal a minha gratidão a Deus pelo dom da vida. Pelo meu nome está escrito no livro da vida. Sou grato a Deus por ser salvo em Cristo Jesus, o que já me bastaria, mas Ele decidiu fazer um pouco mais. E hoje eu sou grato a Deus também por estar no estado do Pará pela primeira vez. Cheguei na quinta-feira à noite aqui, e se Deus nos permitir, na terça-feira, na madrugada de terça para quarta, eu vou estar de regresso ao estado do Espírito Santo. Agora imagine só, eu moro no estado do Espírito Santo, cuja capital é Vitória. Aleluia! Já imaginou um negócio desse? Eu sou muito abençoado. Um dos 5 municípios que compõem a Grande Vitória chama-se Vila Velha. Alguém conhece? Vila Velha, conhece? A vila é velha, mas a vida é nova em Cristo Jesus todos os dias. Glória a Deus por isso. Amados, eu sou casado há 19 anos, estou no ciclo dos 20 anos, com a mesma jovem com que eu namorei, noivei, e estou casado e namorando até hoje, aleluia. Eu escutei um glória a Deus das mulheres aqui, homens, vocês prestem atenção, viu? Glória a Deus. Eu sei aqui que os irmãos sabem que crente não apenas namora para casar, ele casa para namorar. O amém agora diminuiu, o amém aumentou do lado de cá agora. O amém agora aumentou, foi do outro lado. Eu tenho de Deus a satisfação de ser o pai, o treinador dos gêmeos, João e Elian. Meus filhos que acabaram de, no último dia 20, agora completar 14 anos. E eu sou grato a Deus pela vida da minha família. Meu ministério começa na minha casa, pela minha família. Lá eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dos quais um dos pastores, no caso o meu pastor presidente, ele é o pastor Levi Aguiar de Jesus Ferreira. O pai dele, pastor Valdomiro Martins Ferreira, é o fundador da CADEESO, a convenção do estado. Alguns irmãos, se estiverem aí, tem a Bíblia do pastor Gesiel Nunes Gomes. Você pode ir na página 1200 e alguma coisa que você vai encontrar o nome do pai do meu pastor presidente. Mas eu tenho a satisfação de servir ao Senhor desde a minha infância, e isso me poupou muitas lágrimas, graças a Deus por isso. E hoje aqui, em Cristo Jesus, eu sou grato por conhecer o pastor Carlos Ari, satisfação em conhecê-lo, sua fama lhe precede ao Senhor, seu corpo de obreiros, Deus em Cristo vos abençoe. Aqui Deus me deu a satisfação de ser vosso servo. Aqui eu não sou estrela, aqui eu sou quem me curva para lavar os vossos pés, porque a roupa de um servo não é a de gala de um rei, é a roupa de um garçom que sabe lavar o pé dos servos. Deus em Cristo vos abençoe, que Deus lhes faça fecundos e crescente no ministério onde Deus lhes plantou. A turma da área 18 está aí? Dá para prosperar porque a terra... Glória a Deus, Deus abençoe. E juntamente eu quero agradecer aos meus amigos da família Calandrini, pastor Ednilson, que eu estive ministrando lá ontem, e nós aprendemos que a terra é seca, mas não é estéril, então dá para resolver. No sábado e no domingo, com o pastor Jonielson Calandrini, nós aprendemos lá, né, pastora Vânia? Cadê a pastora Vânia? Aprendemos lá quem é o cooperador da obra, quem é que coopera conosco.
Glória a Deus. E hoje eu quero transmitir aos irmãos não algo novo, não tenho essa pretensão. Eu só quero analisar esse texto com os irmãos e extrair dele algumas lições apenas para refrescar a sua memória. Marcos capítulo número 5, mantenha a sua Bíblia aberta. Hoje é um culto de ensino da palavra. Ao longo de quase 28 anos eu tenho me dedicado a estudar, na verdade estudar a palavra um pouco mais, mas pregando e ensinando agora no mês de junho, fazem 28 anos. Eu sei a diferença entre ser convidado para estar pregando e a diferença de ser chamado para ensinar. De um modo didático, é um tanto quanto diferente, não somente a didática, mas a simetria, a rítmica da pregação é diferente do ensino. Se, por exemplo, você pega a avenida principal e a mais bela aqui de Belém, e você passa nela a 80 quilômetros por hora, você consegue observar algumas coisas. Mas se você diminuir a marcha e passar a 20 km por hora, você vai observar coisas que a 80 você não conseguiu. Ensinar a palavra é você diminuir a marcha e passar bem devagar para prestar atenção nos detalhes. E é sobre isso, sobre alguns detalhes que eu quero falar nesse texto nessa noite, e em o nome de Jesus quero do céu, numa linguagem talvez mais do campo da informática, fazermos um upgrade de visão. Não se consegue, eu quero trabalhar no tema que os irmãos proporam ali, eu ouvi falar a questão sobre o interesse do reino. Entenda, o maior interesse e maior investimento dos céus não é feito em tijolo, ainda é feito em pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o céu não está e o céu nunca esteve em crise, porém todos os recursos dos céus sempre estarão à disposição de quem entende como o reino funciona. Deus não desperdiça tempo do céu e recurso do céu para quem não entende a visão do céu. É mais fácil encontrar alguém que quer usufruir dos recursos do céu do que encontrar alguém que quer conhecer a visão do céu. Quando alguém conhece a visão do céu, Deus então deposita em tal pessoa o recurso de lá, porque o recurso é proporcional à visão do céu. O recurso é proporcional à visão do céu. Se você conhece a visão, Deus lhe proporciona todo o recurso que você precisa. Na terra, você pode ver que o dólar pode perder o seu valor, a libra pode perder o seu valor, a moeda humana pode perder o seu valor. No entanto, você nunca viu na história ouro perder valor. Quando nós pensamos em moeda, Deus disse: eu sou o dono do ouro e da prata, você acha que eu dependo de real? Quando você resolver abraçar a visão, Deus vai te mostrar que os recursos sempre estiveram à disposição. Devagar. Deixa eu te mostrar isso que eu estou te falando dentro de uma passagem. Lucas capítulo número 10. Jesus conta a parábola do bom samaritano.
Você já percebeu que o bom samaritano não desperdiçou, não fez conta, nem do azeite, nem do vinho, nem da atadura e nem da montaria? Ele não fez conta, ele simplesmente olhou, ele disse: precisa de ajuda e eu tenho o recurso. Agora redobre a sua atenção. Ele o leva até uma estalagem, retira 2 moedas e disse para ele, para o dono da estalagem: aqui está o recurso para você cuidar dele. Eu estou indo, mas eu volto. Quando eu voltar, tudo o que você gastar com ele, eu te pago. Tudo o que você gastar com ele, eu te pago. Se o dono da estalagem se empolgar e resolver fazer um puxado, se vira, porque essa conta é sua. Eu disse que eu pago o que você gastar com ele, o que você gastar com você é por sua conta. Oi, você está aí? Então, pelo amor de Deus, upgrade de visão e mentalidade. No reino você não gasta, no reino você investe. Quando se fala em campo missionário, nós vamos gastar quanto para enviar um missionário? Troque essa linguagem é muito pobre para quem é do reino. Ele pergunta como nós vamos investir para ganhar mais almas. Então mantenha aí os olhos abertos para nós observarmos alguns detalhes no texto de Marcos, capítulo de número 9. Perdão, Marcos capítulo número 5. Em uma leitura um tanto quanto corrida, mas eu vou parar em alguns lugares. O texto diz: então chegaram ao outro lado. Se eles chegaram do outro lado, eles não estavam lá. Eles vieram de um outro lugar. Evangelismo é justamente isso. Lembre-se, o tema que os irmãos estão trabalhando é ganhar, discipular e enviar. Se você pegar a palavra discipular, você pode desmembrá-la, pelo menos em discipular em 2 partes. Qual é a primeira fase do discipular? É fornecer ao novo convertido o tratamento de um novo nascido. Não se envia criança, não se entenda. Uma coisa é ganhar, em uma linguagem talvez assim, dentro da medicina, o ganhar é o papel do obstetra. Chegou grávida, ele faz o corte, faz o parto, a criança nasceu, ele disse: toma, o filho é teu. Dali para lá, você não leva no obstetra mais, você já leva no pediatra. E é esse camarada que vai dizer assim: deixa eu ver se o tamanho tá bom. Não, tá faltando, tá crescendo devagar demais, tá obeso. Entenda, se nós fizermos desse ambiente aqui onde eu estou, a sala de obstetrícia ou a sala de parto, é aqui embaixo que está a pediatria. E se a pediatria falhar, nós teremos um monte de anão na igreja. Isso para não dizer aborto. Oi, você está aí? 40 almas se converteram e tira foto no culto de domingo. E na segunda elas foram para onde? Ganhar almas não é postar no status quantas pessoas vieram à frente no domingo. Uma alma não está ganha quando ela vem à frente, filho. Oi? Só para saber se você está aí ainda, tá bom? E aí então o trabalho do pediatra é acompanhar o crescimento daquela criança. Isso é o discipulado, é ensinar a andar no caminho. A outra face da moeda do discipulado é o treinamento.
Porque repare o que Jesus faz com seus discípulos: ele os convoca, ele os treina, dá poder para depois enviá-los. De novo, ele os contrata, ele os chama, dá treinamento, dá poder para depois enviá-los. O problema é que alguns querem poder sem treinamento. E depois que ele dá poder, ele dá uma coisa que alguns vão pular fora. Agora, eu quero ver o tamanho do glória a Deus. Porque ele dá poder e dá trabalho. Se você quer poder e não tem trabalho, você não tem poder. Isso é Atos capítulo 1, gente. Isso é o básico. Eis que eu vos dou poder para. Ele não dá poder sem dar objetivo para aquele poder que ele te deu. E a propósito, poder de Deus não é dado prioritariamente para fazer com que você esteja na frente de todos os holofotes. A primeira coisa que o poder te dá é uma direção de trabalho. Mas aqui no texto eles não estão aonde eles chegaram. Porque evangelismo envolve sair e chegar, sair e chegar. Ou seja, ele tem uma base e tem um alvo, ele tem um objetivo. Mas aonde eles estavam? Os 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio do ministério de Jesus, se divide em aproximadamente 2 anos na Galileia, 8 meses na Judéia e, da além do Jordão, 4 meses na Pérea. Aproximadamente os seus 3 anos e meio. A sede do seu quartel-general não fica em Jerusalém, fica em Cafarnaum. A sede do ministério, você pode reparar que a maioria dos milagres de Jesus, ele está sempre em movimento, mas ele está lá em cima na Galileia, principalmente em Cafarnaum. E nós devemos tomar cuidado, porque quando o ministério cresce em Cafarnaum, nós temos a tendência a nos acomodar. Quando o ministério cresce em Cafarnaum, só aparece para pregar em Cafarnaum, só aparece para cantar em Cafarnaum. Mas a questão é que tem uma Gadara que está do outro lado. Só para você ter uma ideia, Cafarnaum aparece muitas vezes, mas Gadara só aparece uma vez. Gadara, Jesus só vai a Gadara uma vez. Às vezes eu dou aula também na área de missiologia. Nós pensamos, nós dividimos missões basicamente em 2 grupos: missões culturais e missões transculturais. Aí depois tem também missão urbana, tem missão rural e tal. Mas basicamente é missão transcultural para fora e missão cultural. Porém, na Bíblia, essas divisões não existem. Para Deus, aonde tem uma alma, ali é um campo missionário. A igreja está cheia em Cafarnaum, a ponto dele não conseguir ter lugar em uma casa ou um ambiente, parecendo aqui, quando os irmãos fazem congresso missionário aqui, que não cabe na igreja, não tem ginásio, não tem lugar que comporta o povo. Aonde Jesus vai, só para você ter uma ideia, às vezes ele sai de uma margem, isso dá aproximadamente, no Mar da Galileia, aproximadamente 13 quilômetros, ele tem de largura, de comprimento aproximadamente 20, e alguns lugares chegam a 50 metros de profundidade. Ele sai de um lado, as pessoas vão correndo para o outro lado, e quando ele chega lá, eles já estão esperando ele lá, para você ter uma ideia. Mas o problema é que, quando a igreja cresce num lugar, a nossa tendência é dizer assim: agora, e isso é bom, não estou dizendo que isso é errado, precisamos melhorar a estrutura da igreja. Ele disse: vocês melhoram, porque tem um negócio ali em Gadara para eu resolver. Quantas almas tem em Gadara? Ele disse: eu estou indo atrás de uma.
Eu estou indo atrás de uma. Uma só? Eu estou indo atrás de uma só. O texto, é claro que você conhece, que diz que ele chegou do outro lado por causa da tempestade do final do capítulo 4. Quando ele chega em Gadara, preste bem atenção. Se nós, quem trabalha com o evangelismo, precisa ter um upgrade de visão. Se a sua visão não for atualizada, você não vai conseguir enxergar como o céu enxerga. Eu vou repetir de novo. Se você não conseguir enxergar como o céu enxerga, você não é capaz de fazer missões e nem evangelismo. Eu vou te provar aqui no texto o que eu estou lhe dizendo. Quando Jesus chega em Gadara, ele chega dotado, carregado daquela profecia de Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu para. Você achou que era só Atos 1:8? Que nada, esse negócio já estava lá em Isaías capítulo 61. Ele me ungiu com uma função, Ele me ungiu para. Ele atravessa, você dá uma olhada. Cafarnaum está mais para o norte, Gadara está a leste, mais embaixo. É como se eles tivessem que cortar o mar da Galileia inteiro na diagonal, até chegar lá embaixo. Quando ele chega lá embaixo, o colégio apostólico está com ele. Quando ele coloca o pé na terra, e eu não vou falar sobre isso, aleluia. Quando ele coloca o pé na terra, na região, os demônios que governavam a região, já logo sentiram, chegou alguém diferente aí. Chegou alguém diferente aí. Não, você não entendeu direito. Isso já está desde Gênesis capítulo de número 12. Abraão, aonde você pisar a planta do teu pé. Abraão, aonde você colocar o teu pé. Não, peraí, escuta, não, se é para dar glória a Deus, você vai melhorar esse negócio. Você já percebeu que você tem digital na palma da tua mão? Nos seus dedos, já viu? Mas você já observou que você também tem digital no seu pé? Antigamente, quando as pessoas tinham que assinar alguma coisa, mas eles não sabiam assinar, o que eles faziam? Colocavam uma assinatura, era uma marca, era algo que estava dizendo, isso é meu, é a minha digital. Quando Deus disse para Abraão, onde você colocar a planta do seu pé, eu disse, põe a tua digital e marca que é teu. Abraão, por isso, a igreja aqui onde os irmãos congregam, cresceu, não foi porque se acomodou em regiões que proporcionam um crescimento maior, foi porque irmãos simples começaram a andar pela terra, colocar o pé no chão, está dizendo, chegou alguém que tem autoridade do céu para fazer a diferença na terra. Deixa eu diminuir um pouquinho agora. Quando ele põe o pé na terra, diz o texto que sai dos sepulcros. Um homem habitava nos sepulcros, diz o texto. O texto diz, olha, preste bem atenção, observe, que ele despedaça as cadeias. Ele tem uma força fora do normal. Mas como é que conseguiram colocar as cadeias nele? Ele não estava endemoniado todo o tempo. Enquanto ele não estava possuído por demônios, eles conseguiam prendê-lo com algemas e conseguiam de alguma forma dominar ele. Mas quando ele era dominado, diz o texto, muitas vezes tendo sido preso em grilhões e cadeias, então ele não estava endemoniado o tempo todo. Foram despedaçados, e de forma que ninguém conseguia dominá-lo. O verso de número 5 diz que, e sempre de dia e de noite andava gritando.
De dia e de noite andava gritando pelos montes e pelos sepulcros. Eu vou ter que te dar um upgrade na visão. O Pai do céu coloca na agenda do filho na terra de você precisa ir lá em Gadara. Lá tem um cara bom que eu preciso dele. Como assim? Com ele não tem tempo ruim. Se é para monte ele sobe, se é para sepulcro ele entra. Lá tem um cara bom e ele grita, não precisa nem de microfone. Não precisa nem de púlpito, é só dar uma cadeira para ele. Ele sobe em cima do caixotinho de feira, e se for no alto do monte ele grita, se for no sepulcro ele grita. Ele não tem medo de quem está em cima, ele não tem medo da morte que assola o meio-dia, porque ele mora no cemitério. Estou precisando de um cara desse. Eu preciso desse cara. O texto diz, ele anda gritando. Esse é um evangelista, pelo amor de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que somos só nós que gostamos de coisa boa? O diabo também. O diabo também. Esse camarada precisa só de uma oportunidade. Eu preciso dele porque para ele não tem lugar. No monte ele sobe, no sepulcro ele desce. Ele grita, dá uma olhada, ele grita de dia e de noite. Para ele não tem tempo para pregar não. Se é de noite ele prega, se é de madrugada ele prega, se é para o jejum ele vai, ele não perde a oportunidade. Vocês estão aí? Preciso desse cara. O verso de número 6 diz que quando viu Jesus, de longe ele corre e se prostra, reconhece Jesus. Mas eu quero continuar falando sobre ele aqui. Os demônios na boca dele diz, olha, você já veio me atormentar antes do tempo. Eu descobri que os verdadeiros terroristas, os aterroradores, aqueles aterrorizadores de demônios, não é essa turma que anda fazendo essa palhaçada pela internet não, é crente cheio do Espírito Santo. Não, você não entendeu direito. Entenda, um crente cheio do Espírito Santo, ele é capaz de colocar os demônios todo do bairro inteiro, aterrorizado. Toma cuidado com ele está vindo ali, Aí ele chegando aí, Já viesse nos aterrorizar antes do tempo, Jesus, sem conversar, diz, cala a boca e sai dele. Ele é meu, ele me pertence. Você está em um terreno ocupando de modo ilegal. Não, você não pegou direito. Eu disse, presta atenção, a terra e a sua plenitude, diz o salmista, que pertence a Deus. Tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho pertence a Deus. Jesus já chegou em Gadara com uma autoridade e com os advogados aqui, já chegou com uma ordem de despejo. Eu disse, esse terreno é meu, já vim com uma ordem de despejo, pode calar a boca e sair dele. Você vai sair daqui com cheio de autoridade para levantar a mão na tua rua, na tua casa, no teu bairro, e já vai chegar dizendo, eu cheguei com uma ordem de despejo, e quem assinou foi o juiz do universo, e se quiser me encarar tem um exército de anjo. Alabaraçouria, eita glória. Deixa eu diminuir um pouquinho de novo, senão eu acelero. Glória. Cala e sai deles. O demônio disse, essa região aqui é nossa. Deixa a gente entrar naqueles porcos ali, mas não nos manda para fora dessa região. Faz tempo que a gente está comandando essa região. Faz tempo que a gente está aqui. Aqui a gente dita as regras. Aqui nós ditamos quem morre. Aqui nós ditamos quem vive. Aqui nós ditamos quando é que as meninas vão começar a sua vida sexual. Aqui nós dizemos para os meninos o que eles vão fazer ou deixar de fazer. A gente está tanto tempo aqui que a gente domina e não manda a gente embora daqui não.
Esses porcos aqui sempre estiveram aqui, mas o porco que a gente insiste em habitar é ele. Pegou o que eu disse? O porco que nós queremos habitar é nele. Deixa a gente ficar nele. Jesus disse: eu não vim aqui para negociar, eu vim aqui para te expulsar. Agora me escute, que eu caminho para concluir, porque eu só vim para mostrar algumas coisas. O texto diz que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Os porcos mais do que depressa saíram correndo e se precipitaram para dentro do mar e morreram. Se ao entrar nos porcos, os porcos logo foram se matar, você tem noção de quantas vezes o diabo tentou matar aquele cara? Você tem noção de quantas vezes suicídio passou pela cabeça daquele camarada? Para você ter uma ideia, ele convivia no ambiente da morte tranquilo, porque ele morava no cemitério. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Agora eu vou abrir um pouquinho, pode, você me permite? O texto nos diz que ele estava fora de si. O texto nos diz que ele estava no cemitério, mas ele tem casa. E o texto diz que ele andava nu. E o texto diz que ele estava endemoniado. Ora, se esse texto me fornece essas oportunidades de conferir no texto, eu entendo pelo texto que os demônios querem imprimir nele a natureza deles. A intenção dos demônios é fazer com que aquele homem vivesse o que eles vivem. Alguém já leu aqui Ezequiel capítulo 28? Amém? Você se lembra qual era a roupa do querubim? Do querubim ungido, se lembra? Ele não tem ela mais. Como ele perdeu ela, ele disse: você não vai andar vestido. Desde o Éden ele estava esperando o homem sair pelado. Deus vestiu o homem e disse: daqui você não sai nu, não. Você não pegou essa parte, você não pegou direito. A intenção de Satanás é que você não ande como Deus criou para que você andasse. A casa dele era lá, agora ele não tem casa, por isso ele tira esse homem da casa. Porque a intenção dele é que esse homem viva como eles querem, conforme a natureza deles. Só que o filho veio para a terra e ele já disse: tudo que eu vi o meu pai fazer, eu faço também. O que é que o teu pai fez? Quando Adão pecou, meu pai não se afastou. Mesmo depois do pecado, o papai se apresentou e disse: Adão, vamos resolver o negócio? Vamos resolver? Pode perceber que no jardim tem sentença para o homem, tem sentença para a mulher, tem sentença até para a serpente, mas cadê a sentença de Satanás? Já havia sido dado antes, então por isso que ele já nem entra no negócio. Quando ele chega, agora preste atenção, tem uma turma que está vendo o que Jesus está fazendo, preste atenção nisso, tem uma turma que está vendo o que Jesus está fazendo. O verso de número 16 do capítulo número 5 diz o seguinte: e aqueles que tinham visto aquilo, contaram-lhes, contaram para quem? Eles foram para a cidade contar. São missionários. Segura o glória a Deus, não dá glória a Deus agora não, segura só um cadinho. Segura só um cadinho. Foram para a cidade para contar-lhes o que acontecera àquele que fora possesso por demônios. Qual é a ênfase da mensagem deles? O demônio. E o texto diz que a respeito dos porcos. A mensagem deles tinha a ver com propagar. Lembra daquele camarada endemoniado? Lembra daquele camarada maluco? Daquele que ninguém prendia? Tudo que eles fazem é exaltar o que o diabo fazia na vida daquele homem e o prejuízo que deu nos porcos. Pegou aí no texto? Então tá bom.
Eles vão e voltam. E aqui entra o nosso trabalho. Quando eles voltam, eles não acham o homem como ele era. Evangelho não é colocar uma capinha gospel em cima de quem estava todo perdido. Evangelho é virar o cidadão pela graça do lado do avesso e dizer: a partir de hoje você é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é evangelho. Eles voltam, então Jesus ganha. Quando ele chega, o homem que andava de dia e de noite está sentado. Qual é a parte do tema que vocês estão trabalhando, que é essa daqui? O discipulado. E o interessante é que Jesus expulsa o demônio e o homem senta. Tem gente que aceitou Jesus ontem e já quer andar hoje. Aí eu arrumando encrenca no arraial, olha. Não, pastor, eu já tenho um testemunho. Você tem um testemunho. Você não tem treinamento, pelo amor de Deus, tenha paciência. Senta, aprenda primeiro. Tenha um pouco mais de paciência. Porque o pastor está lutando contra o meu ministério. Você vai ter um ministério. Ora. Isso em reunião de obreiro, meu amigo. Isso dá um banzé de colher terrível. Porque tem alguns que são brabos. Não, pastor, eu já fiz curso de teologia, mas é rebelde, não respeita a autoridade. Mas isso é para reunião de obreiro, deixa para lá. O culto hoje é ensino e evangelismo. Aleluia. Ô amado, eu só não tenho tamanho, viu? Eu só não tenho tamanho. Agora a ousadia na palavra, aleluia. Escuta, ele está sentado, ele andava pelado, ele chega, ele está vestido. Porque evangelismo de verdade não apenas expulsa o demônio, não. Tem que vestir a pessoa. Ele vai continuar convertido e pelado? Ora. Olha ali, ó, glória a Deus. Um mendigo aceitou Jesus. E depois vai para onde? Vai voltar para a rua, porque ninguém vai dar roupa, ninguém vai dar comida, não vai ensinar uma profissão. Jesus ensina como é que se faz evangelismo. Você expulsa o demônio, mas também dá roupa, da água, da cesta básica, dá suporte. Dentro do nosso horário, me escute, a turma vai chegar e vai dizer para Jesus: vai embora, nós não queremos você aqui. Jesus só foi em Gadara por causa daquele homem, só por causa dele, mais ninguém. Quando Jesus está indo embora, o homem diz assim: deixa eu ir com o Senhor. É o que qualquer um queria. Jesus disse não. Por quê? Porque agora é a terceira fase do que vocês estão fazendo. Não. Volta para os teus. Você tem família. Onde é que começa o evangelismo? Na tua casa. Volta para os teus. Volta para a tua. Ele tinha casa. Por que Jesus está fazendo isso? Porque ele viu o pai fazer. Por que ele colocou roupa no gadareno que estava pelado? Porque quando Adão pecou, antes dele sair, Deus providenciou roupa para ele. O filho está exatamente copiando aquilo que o pai fez. E hoje, nós que um dia era ovelha desgarrada, mas estamos num novo e vivo caminho, seguindo para a nossa pátria celestial. Foi exatamente o que Jesus disse para ele: volta para a tua casa. Esse é o Pai. Agora preste atenção. Você se lembra que eu disse para você prestar atenção no verso de número 16? Agora preste atenção no que Jesus disse para ele no verso 19. Jesus não permitiu e disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes. O quê? Contar o quê? Se fosse hoje, ao gadareno dando testemunho: meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero contar para vocês
que durante tanto ano da minha vida eu andei pelado. Alguém perguntou quanto tempo você andou pelado? Você já viu aquela pessoa que conta, quase se inchando com orgulho de que desgraça e miséria que ele foi lá fora? Parece até que sente saudade das bolotas do Egito. Não é possível. Olha, Jesus disse para ele: volta e conta o que Deus fez, não é o que o diabo fez. O centro da sua mensagem é o que o Pai fez por você, não foi a maneira com que o diabo te usava. Por isso eu disse para você, preste atenção nos evangelistas que estão pregando no verso 16. O negócio deles são os demônios e os porcos. Na mensagem de Jesus ele já cortou os demônios, já fez churrasco com um porco e disse: na sua mensagem não deve ter espaço para demônio. Aonde o demônio entra, você só entra para expulsá-lo e colocá-lo para fora. Quem você foi, quantas mulheres você tinha, as desgraças que você fez, isso não é importante. O mais importante é que a graça de Deus te alcançou, o mais importante é que a misericórdia de Deus te achou. Isso é importante. Há alguns testemunhos de 2 horas, o cara passa 1 hora e 50 minutos, parece estar louvando o diabo, não é possível. Aí lá no finalzinho ele diz assim, é porque, inclusive algumas pessoas já chegaram a contar em testemunhos coisas que ele fez no secreto e depois foi assassinado na porta da igreja. O que o diabo fez na sua vida pregressa não é importante. O mais importante foi o que o Espírito Santo continua fazendo na sua vida. Ele imediatamente obedece. Está sendo enviado, não está? Aí o texto diz que ele vai fazer o que Jesus disse. E ele se retirou, no verso 20, e começou a proclamar: o trabalho bem feito. O trabalho bem feito. E começou a proclamar em Decápolis. E aqui eu termino. Decápolis. A galera da matemática aí sabe que deca vem de 10 e polis é de cidade. Deixa eu fazer uma perguntinha básica aqui. Aonde é que Satanás virou a vida desse homem pelo lado avesso e acabou com a moral dele? Alguém se lembra qual era o nome da cidade? Gadara. Uma cidade só. Mas quando ele foi liberto, ele anunciou em 10. Aquele homem, enquanto alguns estão olhando e vendo o endemoniado, Jesus está dizendo: tem um evangelista ali, rapaz. Não, você não entendeu direito. Sabe aquele moleque doido? Sabe aquele virado lá do seu bairro? Sabe aquele que não tem papo, não respeita ninguém, que anda com um revólver na cintura e manda? Você só está vendo alguém que precisa morrer. Deus está olhando e dizendo: tem um missionário ali, cara. Esse cara tem coragem, eu vou salvar esse cara. Vou. Você não percebeu que o Paulo era desse jeito? O texto de Atos, capítulo de número 9, que conta a história de Paulo, diz que Paulo respirava ódio. O texto menciona a palavra dirigida a ele: Paulo é um animal selvagem. Eu disse: gostei desse cara. Gostei dele. Por quê? Porque ele não se contentou em perseguir Jerusalém, ele está indo perseguir lá em Damasco. Ele gosta de atravessar a fronteira, não é? Eu vou ajudar ele nesse negócio. Eu vou ajudar ele. Você já percebeu que uma pessoa muito correta lá fora, quando ele aceita Jesus, ele não aceita certas palhaçadas que crente velho costuma fazer na igreja? Oi? Hein? Você já viu aquele camarada que desde o mundão é Caxias com horário, com ele 7h30, não é 7h31, ele detesta que o crente chega atrasado. Ele disse: não, quando eu era lá da macumba, lá não tinha esse negócio de chegar atrasado, não. Ele chega a ser até chato demais. É ele que está certo, a gente que está relaxado. Segura, vaso, aleluia. Se não é, rapaz, aonde todo mundo via um endemoniado, do céu Deus dizia: eu estou vendo um evangelista. Entenda,
A palavra legião é uma palavra de origem do latim que está aqui no Evangelho, segundo escreveu Marcos, e ela pode se referir de 2 a 4 até 6 mil soldados. Quando eles dizem nosso nome é legião, significa que tinha muitos demônios nele. Agora, se tinha muitos demônios, ele era capacitado a suportar toda aquela carga de demônio. Você já imaginou que carga de poder ele não poderia suportar também? Entenda, 10% de 10 é 1. 6 mil demônios, só conseguiu usar 10% dele. Deve ser dinheiro, é por causa disso. Me ajuda, Jesus. Eu não estou falando em dinheiro ainda, não estou falando disso. Eu só estou falando que ele era escravizado em uma cidade só. Aquele monte de demônios só conseguiu explorar o talento dele em 10%, mas quando chegou Jesus para libertar aquele camarada, ele está indo para casa vestido e dizendo: vocês precisam saber o que o Todo-Poderoso fez por mim. Eu estava em Gadara, a minha casa era no sepulcro, mas eu estou voltando para casa. Eu andava nu, mas hoje eu estou vestido. Eu andava de dia e de noite, mas hoje eu posso descansar. Ele anunciou em 10 cidades. Isso talvez é para nos alertar que o evangelista que vai colocar Belém do Pará inteiro de cabeça para baixo, talvez não esteja nesse culto, talvez ele esteja na sarjeta, talvez seja o teu vizinho, talvez ele nem esteja aqui hoje, mas hoje nós vamos acender a lanterna da graça e sair procurando cadê, onde é que eles estão, e Deus já está te dando autoridade para sair daqui dizendo: pode tirar a mão, Satanás. Esse não vai ser avião do tráfico, será missionário, será pastor, será homem de Deus, será o melhor diácono da igreja, será instrumentista lá na minha casa. Deus te